Olá, alunos do 7º ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Thelma Rodrigues e hoje a nossa aula vai ser sobre as características gerais dos vírus. Em primeiro lugar, de onde vem essa palavra vírus? Essa palavra vírus, pessoal, ela vem do nome veneno. Então, os vírus, eles são seres microscópicos. Então, significa que eles só puderam ser vistos a partir do momento que o microscópio eletrônico ele foi inventado. E outra coisa muito importante sobre os vírus é que eles não têm, escutem, não têm organização celular, significando que os vírus não possuem células. Como eu falei para vocês, a questão do microscópio eletrônico, ela é um advento que vai fazer com que esses vírus, não só os vírus, como outros micro-organismos, eles sejam identificados e estudados. Os vírus, ele vai ter um material genético, que pode ser tanto o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, como também pode ser o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, isso vai depender do tipo de vírus. Por exemplo, o vírus da gripe, ele é um RNA vírus, enquanto o vírus da AIDS, ele é um RNA retrovírus, que depois a gente fala isso em outra oportunidade. Outra característica dos vírus é que ele tem também uma estrutura que é chamada de capsídeo. Nós veremos daqui a pouquinho, quando estivermos vendo a estrutura dos vírus. E quando a gente fala de vírus, a gente já imagina o quê? Doenças. Eu imagino que vocês, com certeza, a gente está vivendo, nós estamos aqui, nesse momento, nessa aula, de forma remota e aparecendo nas casas de vocês por conta de um vírus, que é o novo coronavírus. E por que eles são tão temidos? Porque eles são parasitas obrigatórios, ou seja, intracelulares. Como os vírus eles não possuem células, como eu já falei no início da aula, eles vão precisar de uma célula para poder realizar o metabolismo deles e se reproduzir, ou seja, se replicar. Então, quando alguém, um ser vivo, ele parasita outro, ou não ser vivo, como no caso os vírus, vai acontecer daquele ser que é o hospedeiro, ele vai ser prejudicado, causando doenças. Aqui ao lado, nessa imagem, a gente está vendo a imagem do novo coronavírus, mas eu tenho uma pergunta aqui que ela é muito feita atualmente no meio científico, que é essa daqui. Os vírus são seres vivos? O que vocês acham? Bom, depende. Nós podemos defender uma corrente de cientistas que hoje a maioria vai para essa corrente, que é que os vírus não são seres vivos, porque a teoria celular diz que todos os seres vivos possuem células. Então, de acordo com essa teoria, por conta dos vírus não possuírem células, eles são considerados seres não vivos. No entanto, nós temos uma corrente de cientistas que já estão querendo considerar os vírus como seres vivos, por conta de toda essa questão do metabolismo, de replicação, de reprodução que ele faz quando entra numa célula. Mas nós vamos aqui adotar a corrente em que os vírus não são seres vivos. A gente vai fazer uma comparação agora. Como eu falei para vocês, os vírus são microscópicos. Aqui nessa imagem vocês estão vendo, professor, como que os vírus são microscópicos e eu estou conseguindo vê-lo? Bom, aqui a gente colocou só para questão de comparação. Então, observamos aqui o tamanho relativo de uma célula eucarionte, ou seja, aquela célula que tem núcleo. E a gente tem aqui uma levedura. Essa levedura, pessoal, vamos lembrar o que é essa levedura? É um fungo. Lembrem do pão, o fermento do pão. Quem faz aquele pão crescer é o gás carbônico depois de um metabolismo de uma levedura. Ok, então a levedura é um ser eucarionte. Sabe qual é o tamanho de uma levedura? É aproximadamente 8 micrômetros. Aí vocês dizem, professora, eu não sei o que é micrômetro. Você pega 1 milímetro, bem pouquinho, e divide por 1000, é o tamanho de um micrômetro.
E aí nós temos 8 micrômetros aqui, o tamanho de uma levedura. Gente, uma bactéria como a Escherichia coli, que é a bactéria que está no nosso intestino, ela tem um tamanho bem mais reduzido. E os vírus? A gente nem colocou o tamanho dele, olha aqui. Então, em relação à levedura, que já é minúscula, os vírus ainda são bem menores. Então, não teria nunca como descobri-los sem microscópio eletrônico. Inclusive, antigamente, quando a pessoa pegava uma doença, viu, pessoal? As pessoas diziam, aquela pessoa está doente porque ela recebeu uma condenação divina. Porque ninguém sabia qual era a origem daquela doença, porque não tinha como saber, né? Não tinha microscópio. Bom, então vocês observaram o tamanho relativo dos vírus. E como que é essa estrutura dos vírus? Já que tem microscópio eletrônico altamente, né, bem preparados, bem modernos, a gente pôde presenciar e verificar a estrutura dos vírus. Então nós temos basicamente 2 tipos de vírus. Nós temos os vírus que são não envelopados, que estão aqui em cima, e os vírus envelopados. Então, a estrutura geral dos vírus é aqui desse vírus não envelopado, onde eu tenho um capsídeo, que eu já comentei no início da aula para vocês. Eu tenho aqui o genoma. Genoma, pessoal, é o material genético do vírus, tá? No caso, pode ser DNA ou RNA. E aí eu tenho aqui o conjunto do material genético com capsídeo, eu tenho o nucleocapsídeo, tá? E cada parte dessa do capsídeo, essas bolinhas, eu vou falar aqui para vocês, a gente chama de capsômeros. Então, isso aqui é um vírus não envelopado. No entanto, se esse vírus, além da estrutura básica dele, ele tiver aqui um envelope, a gente observa aqui, ó, em azul, aqui, esse envelope, tá? Onde nós teremos aqui esse envelope, ele vai se associar à membrana plasmática da célula hospedeira, tá? E depois vocês vão verificar como que esse vírus vai entrar na célula. Então, todos os vírus que têm esse envelope são chamados de vírus envelopados. Por exemplo, o vírus da AIDS é envelopado, o coronavírus, o novo coronavírus é envelopado. Então, a gente viu aí a estrutura dos vírus. Continuando aqui, a gente tem um vírus que é muito utilizado em estudos, tá? Por conta que as bactérias, elas são bem utilizadas. A gente tem esse vírus aqui que vocês estão observando, que ele é chamado de bacteriófago. Pelo nome, vocês já identificaram que ele vai parasitar justamente as bactérias. E esse vírus aí, vocês estão observando, parece um aracnídeo. Então, além dessa estrutura do capsídeo que ele tem, ele vai ter também outras estruturas que vocês estão observando aqui, que vão servir para injetar o material genético dentro da célula hospedeira. Nessa imagem aqui ao lado, nessa animação, observem aqui o que está acontecendo. A gente tem aqui um bacteriófago, que é um vírus que infecta a bactéria, e ele está aqui, ó, essa célula aqui que vocês estão vendo abaixo, ó, em rosa, é uma bactéria, pessoal. Então, ele vai colocar essas fibras da cauda, vai fixar na membrana da bactéria, né, na cápsula da bactéria, dependendo de como é que ela é, e vai injetar o DNA dentro da bactéria. Por que DNA, professora? Não é RNA, porque o bacteriófago, ele é um DNA vírus, ou seja, o material genético dele é DNA. Gente, outra coisa, como que esses vírus se reproduzem? A gente está observando aqui que os vírus, né, no momento que nós estamos vivendo, essa reprodução é muito grande, por isso o uso de máscaras. A gente está aqui no estúdio agora, está todo mundo com máscara, só não eu, mas está ali minha máscara, saindo da gravação a gente coloca. Mas por quê? Porque essa replicação viral, ela é muito rápida, ela ocorre de forma muito rapidamente. Nessa animação que vocês estão observando aqui em rosa nós temos uma bactéria, tá? Essa bactéria é a Escherichia coli, e esses pontinhos aqui que estão saindo, essa bactéria ela está se desestruturando, está ocorrendo a quebra da membrana dela, são vírus que estão saindo de dentro da bactéria. Ou seja, o bacteriófago
que a gente viu há pouco, ele infectou essa bactéria, se reproduziu lá dentro e aí a bactéria ocorreu a lise celular, rompeu a membrana plasmática dela e foram liberados milhares de vírus aqui. Então é dessa forma que eles se reproduzem. Aí no caso da bactéria, cada vírus vai se reproduzir de uma forma diferente, dependendo do vírus e sua especificidade. Então o que a gente vê? Que um único vírus, ele pode originar cerca de milhões de novos vírus em poucas horas, tá? Então se o nosso sistema imunológico não combatê-lo a tempo, a gente pode morrer sim. Por isso que nós temos nossos sistemas de defesa. O bacteriófago, que é o vírus que infecta bactérias, ele tem dois ciclos básicos, que é o ciclo ciclo básico reprodutivo, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Mas o que significa esses dois ciclos? Em síntese, no ciclo lítico, o vírus ele vai infectar a bactéria, chegando lá dentro, ele vai camuflar, né, toda a estrutura do metabolismo normal da célula, enganá-lo e passar a se reproduzir e produzir novos vírus dentro daquela bactéria. E aí vai chegar o momento que a bactéria vai se romper, ela morre, que é o que a gente viu há pouco na animação. Já no ciclo lisogênico, a bactéria ela não vai ser morta, ela não vai ser rompida. No ciclo lisogênico, o vírus ele vai entrar, ele vai fazer parte do material genético da bactéria e as próximas reproduções que a bactéria vai ter, vão ter todos aqueles vírus naquela próxima bactéria. Então, para a gente entender bem isso, vamos ver essa animação. Primeiro aí o vírus, que é o bacteriófago, ele está aí na membrana na bactéria, ele está injetando o DNA vírus dele, que é o DNA viral. Ele pode se alojar aqui esse círculo aqui, pessoal, só para vocês entenderem, posso voltar já a animação. Esse círculo aqui, esse aqui é o plasmídio, que é o material genético da bactéria. Elas têm alguns DNAs circular. Então, esse vírus ele pode se juntar a esse plasmídio e quando essa bactéria se reproduzir em novas bactérias, a gente chama de ciclo lisogênico, ou ele pode, né, esse RNA viral, DNA no caso, ele pode se replicar, formar novos vírus dentro da bactéria e ela, né, se romper e morrer. E isso é o ciclo lítico. Olha a penetração. O material genético entra dentro da célula bacteriana, pode formar um prófago, concretizando o ciclo lítico, ou pode formar novos vírus, concretizando o ciclo lítico, né? Quando vai para o prófago, é o ciclo lisogênico. Mas tem essa animação aqui, para quem não entendeu, vai entender nessa animação aqui que a gente dessa ameba. No lado esquerdo, nós temos o ciclo lítico. No lado direito, nós temos o ciclo lisogênico. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Vamos primeiro no lisogênico? Olhem só para a ameba roxinha. O vírus chegou nela, em vez de ele se formar novos vírus dentro da bactéria, ele se agregou o material genético ao material da bactéria. Então ela não vai morrer, ela vai continuar se reproduzindo e as próximas bactérias que virem vão vir com o vírus, ou seja, ela vai transmitir aquela característica para a sua descendência. Agora vamos para o lado esquerdo, no ciclo lítico. No ciclo lítico que nós estamos vendo aqui, o DNA do vírus ele vai entrar dentro da célula, vai enganar a célula, vai começar a se replicar, formar novos vírus, vai chegar um momento que essa célula vai acontecer a lise, ou seja, a quebra dessa célula e a bactéria vai morrer. Lembrando, é o ciclo de um bacteriófago aí, tá, pessoal? Bom, como os vírus eles são parasitas intracelulares, obrigatórios, ou seja, eles têm que fazer isso. Por quê? Porque um vírus, por exemplo, coronavírus, não tem como não falar nele, pessoal. Ele está aqui, digamos, alguém passou aqui, estava infectado, tocou, digamos, pegou no nariz, tudo mais, infectou, coronavírus está aqui. Se ele não tiver dentro da célula, ele está aqui na minha mão, aqui.
Se ele não entrar nas células específicas dele, no caso as células do sistema respiratório, ou pelo nariz, ou pelo olho, ou pela boca, por exemplo, se ele não entrar dessa forma, o que acontece? Você vai ser infectado? Não, é por isso que você tem que colocar seu álcool em gel, lavar sua mão. Você não vai ser infectado, porque os vírus fora da célula, eles são inofensivos. No entanto, se eles estiverem dentro da célula, aí não tem para ninguém. Então, eles podem parasitar tanto plantas como animais ou outros organismos. Agora, uma observação para vocês. O vírus que infecta uma planta é diferente do vírus que infecta um animal. Por quê? Porque os vírus eles têm uma especificidade. Ou seja, eles vão ter toda uma organização que vai fazer com que essas proteínas do vírus, eles vão aderir a células específicas. Por isso que nós falamos que os vírus são específicos. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, essa imagem está estática aqui, mas eu vou mostrar para vocês um tipo de entrada do vírus na célula, que é a fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática da célula. Eu vou voltar aqui um slide para vocês observarem desde o início. Bom, nesse momento aqui nós temos o vírus e ele vai fundir o envelope dele com, olha aqui, ó, essas estruturas são específicas, pessoal, encaixa certinho, ó, o envelope foi fundido e o capsídeo que entrou dentro da célula. A gente observou, que eu sei que vocês estão prestando atenção na aula e todo mundo sentado aí na poltrona, na cadeira, no chão, onde for, vocês observaram que lá no bacteriófago, só o DNA que foi injetado. A gente chama esse tipo de reprodução por injeção do material genético. No caso aqui, a gente teve a fusão do envelope do vírus com a membrana plasmática da célula hospedeira. Bom, nós temos vários tipos de vírus que daria assim umas 5 aulas somente de vírus. Então nós vamos ver aqui um dos principais tipos de vírus, que aqui nós temos ao lado, não vou apontar, vocês estão observando bem aí em casa, nós temos aí o HIV, o vírus da hepatite B, o vírus da ebola, o adenovírus, o vírus influenza, que vocês ouvem aí direto aí falar do vírus influenza, da raiva, o bacteriófago, que nós já falamos, papilomavírus, rotavírus e o vírus da herpes simples, são alguns vírus aí existentes. Nós temos muito mais. Só o influenza nós temos várias variações dele. Mas nós não poderíamos deixar de falar e mostrar para vocês como que é a estrutura do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é o nome dele, né? Um nome complicado. Então, observando aqui a estrutura do novo coronavírus, a gente vê que ele é um vírus envelopado. Primeira coisa que vocês já observaram. E ele vai ter algumas proteínas, como aqui a proteína S. Nós temos aqui outra proteína M, a proteína HE, o envelope que a gente está vendo aqui, ó. Aqui dentro o material genético, o capsídeo. Aqui a gente vê o material genético, no caso é o RNA, e uma proteína E. Por que mostrar essa estrutura para vocês? Porque a partir dessa estrutura, ela vai se conectar com outras proteínas da membrana plasmática, tá? Da célula hospedeira, e aí esse vírus vai entrar dentro da célula. Então, como é que ele se reproduz? Como que o novo coronavírus se reproduz? Bom, a gente viu que ele tem várias estruturas que o compõem, que é a proteína S, ela, pessoal, é que vai encaixar o vírus na célula. Olha aí. A membrana glicoproteica, ela vai envolver todo o material genético, mas eu quero mostrar para vocês esse material genético que é o RNA vírus, e nós temos uma proteína, que essa proteína, eu vou dizer para vocês, olha só essa proteína N aqui, olha ela aqui. Por que eu estou enfatizando ela? Sabe o que ela faz, gente? Preste atenção. Ela camufla o DNA do vírus. Ele vai camuflar para enganar o nosso sistema imunológico. Por isso que ele consegue se reproduzir rapidamente. Ela faz isso dentro de nossas células. E aí, em vez da célula trabalhar para ela normal, ela vai trabalhar para o vírus.
E aí ele vai conseguir se reproduzir, porque está enganando. Bom, então esse vírus ele vai ter que entrar dentro da célula. Se você não se precaveu, se você saiu aí e não usou máscara, se você colocou a mão coçou o olho, botou a mão no nariz, se estiver infectado, claro. Então, digamos que o novo coronavírus aqui, ele vai se encaixar as suas proteínas nos receptores, né? Já temos pesquisas, né, que já descobriram alguns receptores para o coronavírus, como o ACE2, né, na célula humana. Então, ele se encaixa nesse receptor, tá? Nesse momento, esse vírus, né, a célula ela começa a entender que esse RNA vírus é o seu próprio. Como ele engana, a proteína N enganou. Aí ela pensou que não, tá certo, o material genético do DNA vírus é o da célula, então vamos replicar, vamos continuar a produção de proteínas. E aí, pessoal, começa a produção de milhões de cópias do novo coronavírus dentro do nosso organismo, a partir das proteínas virais dele. Então, nesse momento, começa que todos esses componentes eles vão se agrupar para formar esses novos vírus completos, né? Porque ele já tem a fórmula para a produção de todos os componentes dele. Então, cada vírus ele pode criar um vírus. Ele pode criar cerca de 10.000 a 100.000 cópias. Olha só, um vírus. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos nos precaver agora? Quem já viu que o vírus é potente, ele se reproduz, chegou numa célula, se for específica com ele, se reproduz mesmo. Mas o que nós vamos fazer? Bom, enquanto não tem uma vacina eficaz e segura, né, que a vacina ela vai agir no sistema imunológico para combater, ou seja, ela vai fazer com que o nosso sistema imunológico reconheça, no caso o vírus, né, crie anticorpos para ele, para não chegar a ter a doença. Mas enquanto isso não existe, o que nós temos que fazer? Nos precaver. É o que a gente está vendo toda hora aqui na televisão. Lavar as mãos. Gente, mas professora, lá na minha casa não tem o álcool gel, minha mãe não teve condição de comprar e tudo mais. Bom, não tem? Vamos lavar sabão, tem na sua casa, tem sabão. Bom, você vai pegar o sabão e vai lavar as mãos. Mas eu só lavo a mão uma vez. Não, você vai lavar agora, de 20 em 20 minutos, de 1 em 1 hora. Vai lavar. A gente tem que dar um jeito, a gente tem que se precaver. Então, vamos entender por que é importante lavar as mãos com sabão. Como que ele vai combater, vai destruir o coronavírus. Agora vocês vão entender. Já tem gente querendo ir para o banheiro lavar as mãos. Olha só, a gente tem aqui o vírus que a gente já observou a estrutura dele, do novo coronavírus. E sabemos que essas proteínas, elas vão ajudar a infectar as células humanas. Bom, e aqui nós temos as moléculas do sabão, ok? O que acontece? O sabão, ele tem uma cabeça, que é essa pontinha verde que vocês estão vendo aí, essa cabeça, ou azul, vocês estão vendo aí, essa cabeça, ela é hidrofílica. O que significa isso? É que ela vai interagir com a água. Enquanto essa cauda do sabão, ela é uma parte que é hidrofóbica. Fobia não é medo? Ou seja, ela tem medo de água. Traduzindo, ela não interage com a água. E ela vai interagir com o quê? Com óleos e gorduras. Como o vírus ele tem em sua composição proteínas, lipídios, porque é uma membrana, a membrana do vírus ela tem lipídios. Então, nesse momento, quando você lava as mãos, vai ocorrer a interação e vai ocorrer a destruição do capsídeo, do envelope do vírus, e aí não tem para onde, ele vai embora. Então, observamos aqui, olha essa interação aí. Então, essa cauda das proteínas do sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e vai romper. Nesse momento, as proteínas que estão lá dentro e outros fragmentos, eles vão ser arrastados pela água. Por isso a importância. Estão observando aqui, nessa animação, nós temos aí moléculas de sabão, tá? E elas vão aí estar interagindo com o vírus e desse momento vai ocorrer a desestruturação desse vírus. Então, lavem as mãos com frequência. Bom, esse próximo slide aqui, a gente vai mostrar para vocês a probabilidade de contágio do novo coronavírus. Nesse primeiro desenho aí, onde tem o nome muito alta,
que acontece? Esse indivíduo, ele está contaminado, sem máscara, e está tossindo perto de outra pessoa. Essa pessoa também está sem máscara. Então, a probabilidade de contágio é muito alta. Do lado, nós temos um indivíduo que está tossindo também e sem máscara, que é muita responsabilidade, né, pessoal? E a outra pessoa está, vou pegar minha máscara aqui, com licença. E a outra pessoa está com máscara. O que acontece, pessoal? A probabilidade de contato ainda é alta, porque apesar de eu estar com máscara, eu não tenho o novo coronavírus, não tenho vírus. Enquanto a outra pessoa tem tossiu na minha frente. No entanto, se, digamos, eu estou contaminada e a pessoa do meu lado não está contaminada, mas eu estou de máscara, aí já reduz a metade a probabilidade de contágio. Agora, pessoal, se os dois estiverem com máscara, a probabilidade de contágio é muito baixa. Mas preste atenção, usar a máscara corretamente. Não é para botar a máscara aqui. Tem gente que está ali no centro, né? Passa ali pelo centro, às vezes quando eu vou resolver alguma coisa que é importante. E aí eu vejo gente assim, ai, que eu não consigo respirar. Gente, é melhor respirar, né? Se adaptar com a nova respiração, que ninguém morre, que senão estava morto todo mundo, do que transmitir ou receber o vírus de outra pessoa. Então, coloque a máscara corretamente, claro, depois de ter lavado a mão, né, claro. Coloquem a máscara corretamente no rosto, tá? Se precisar sair na rua. Não precisou? Eu posso resolver algo que... Essa coisa que eu vou fazer, ela pode ser resolvida sem eu sair? Pode. Então, não precisa sair, tá? Só se necessário. Então, aproveito agora para falar... Usem máscaras e, se possível, fiquem em casa. Eu vou retirar por conta que fica ruim para falar, mas eu estou com a distância aqui bem... eu estou com a distância segura aqui dos colegas aqui da gravação, então está tudo certo. Mais de 3 metros de distância aqui. Então, fica a dica e o recado, nunca é demais falar. Agora, outra pergunta para vocês. Está todo mundo se coçando aí em casa para responder. Vocês sabem a diferença entre surto, endemia, epidemia e pandemia? Eu sei que vocês sabem que pandemia está sendo falado direto. Mas se vocês sabem essa diferença, se vocês não sabem, hoje vocês vão saber. Vamos lá. Para explicar isso para vocês, eu volto aqui no início do contágio aí com o novo coronavírus. O que aconteceu? Nós sabemos que tudo iniciou-se onde, pessoal? Lá na China. Então, eu chamo vocês para olharem aqui essa parte aqui, ó, que é surto. O que é o surto? Ah, a pessoa surtou, ou seja, no caso aqui da contaminação dos casos, um surto é quando eu tenho um crescimento de casos além do previsto. Se eu previ que ia ter 100 casos e teve 1.000, tiveram 1.000, então é um surto, gente, foi além do previsto. Então isso aconteceu lá na China, acabei de esquecer o nome da cidade, mas vocês estão me falando aí em casa, tá? Então isso é um surto. Aí nós temos aqui uma endemia aqui. Então observem, o que é uma endemia? Endo significa dentro. Então, a endemia é quando eu tenho casos de doenças que já são previstos, mas estão limitados àquela região. Então, os casos de doenças começaram, teve um surto da Covid-19, que é a doença, teve um surto da Covid-19, ou seja, caso não previsto. No entanto, começaram a prever o aumento, então virou uma endemia lá na China. Mas só que foi limitado àquela região. Todo mundo olhava na televisão, mas está tão longe, não vai chegar aqui. Não era assim que a gente pensava? Então, a partir do momento, aí vamos aqui para a epidemia. A partir do momento que ocorreu uma expansão geográfica, né, dessa doença, da Covid-19, em uma ou mais regiões, atingindo um ou mais países, e aí foi para os países da Europa até chegar aqui na América, não foi assim? Vocês estão lembrados?
Então aí nós estávamos vivendo uma epidemia, expansão geográfica. Sim, mas não parou por aí, né? A gente chegou na pandemia. Tá aqui, pandemia. Aí tem aqui mundo. O que significa? A epidemia, ela atingiu países, né, de 2 ou mais regiões da OMS, ou seja, ela teve um alcance no mundo e de casos com aumentos exagerados. Isso é a pandemia. Então, surtos aconteceu na China, endemia na China, a epidemia já atingiu, por exemplo, a Ásia, né, falando da Covid-19, e a pandemia, ela atingiu o mundo. Tá aí a diferença. Agora, perguntou por aí, caiu na prova não, que não está tendo prova, né? Passou em algum exercício, eu sei que vocês vão fazer e responder certinho. Eu não poderia terminar essa aula hoje sem falar na vacinação, pessoal. Por quê? A vacinação, ela vai ajudar o nosso sistema imunológico. Como, professora? Como que ela ajuda? Porque eu quero saber, que eu vi nessa semana na televisão que está tendo um vacinômetro e tem muita gente que não se vacinou de outras doenças. E eu quero saber agora com a senhora por que ela é tão importante, como que ela ajuda o nosso sistema imunológico. E sabe como que ela faz, pessoal? A vacinação é um tipo de imunização ativa artificial. O que significa? Que vai ser introduzido em nosso corpo antígenos. Antígenos, o que é um antígeno, professor? Por exemplo, a gente está falando de vírus, um vírus morto ou enfraquecido, e também tem outras técnicas de vacinação, tá, pessoal? Ele é introduzido no nosso corpo, a partir daquele momento, nosso corpo tem o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, ele reconhece aquele vírus e começa a produzir anticorpos para ele. E aí os anticorpos são células de defesa que vão combater um batalhão, é como se eu estivesse numa guerra e tivesse aqueles soldados ali enfrentando, ali defendendo, ali são os anticorpos. E eles começam a combater o antígeno, no caso o vírus, antes mesmo dele causar a doença. Então se você está vacinado, você tem anticorpo. Que aí nós não temos no caso do novo coronavírus, mas nós temos no caso de outras doenças. Então, o nosso índice aqui de vacinação de Campo Grande está muito abaixo, está com 50 e alguma coisa por cento, menos de 60%. Então, eu tenho certeza que vocês já viram essa carteira de vacinação, que chama de calendário de vacinação. Ele também serve para criança, tanto para criança como para adolescente, para adulto, para idoso, gestante, povos indígenas, todo mundo tem que se vacinar. Vacinar e se precaver de muitas doenças. Então, conversa com a mamãe ou com o papai, com a titia, com o irmão mais velho, quem tiver aí com vocês. Eu quero ver meu calendário de vacinação e observem se está em dia. Se não tiver, tem que procurar um posto mais próximo para fazer essa atualização, ok? Ah, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. E o que nós podemos concluir da aula de hoje? Em primeiro lugar, a gente viu o estudo dos vírus com suas características gerais, como que os vírus se reproduzem. Vimos que os vírus são seres acelulares, ou seja, não possuem células, por isso eles não estão em nenhum dos 5 reinos de seres vivos, dos 5 ou mais, dependendo do tipo de classificação. Vimos também que eles são parasitas celulares intracelulares obrigatórios e eles podem causar inúmeras doenças, inclusive a Covid-19. Mas nós vimos também na aula de hoje que em alguns casos eles podem ser prevenidos, como por exemplo o uso de vacinas e também com uma higiene corporal, que a gente viu o uso do sabão, do álcool em gel, que vocês estão vendo aí na atualidade. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, mesmo que de forma virtual aí nas casas, nas suas casas. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.